amigos, Souza do Jornal Serigráfico, com mais um capítulo de histórias inspiradoras. Hoje nós estamos falando com Adriano Medeiros. Chega aí, meu irmão. Tudo bom, Souza? Obrigado pelo convite, é um prazer participar desse programa com você. Tudo bem, meu irmão. De onde você está falando? Conta para nós aí. Eu estou falando bem longe demais das capitais. Eu estou na cidade de Caruaru, fica a 120 quilômetros da capital de Pernambuco, que é Recife, e eu estou dentro de um parque tecnológico no Agreste pernambucano. Você não tá fácil não, hein, meu? Você tá metido a besta, hein? Não, quem me dera. Eu tive oportunidade, pessoal, porque o Adriano, eu tive a oportunidade de estar com ele no Armazém da Criatividade. Esse daí eu posso dizer para vocês que é um projeto que deu certo. É onde está se usando dinheiro público a bem da comunidade. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Mas primeiro vamos saber o que o Adriano veio fazer na área de comunicação visual e quando. Isso é um negócio muito sério. Vamos aí. Nossa, quando? Se eu parar para pensar o quando, Souza, eu vou bem longe, mas bem longe mesmo. Eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos de idade e eu gostava de desenhar Turma da Mônica, Disney, um pouquinho de Marvel. Se tinha um estigma na família que era uma família de bons desenhistas, né? Tem meu tio Ricardo que esse estigma tem. Eu tenho um tio que fez desenho industrial no Senai, depois se formou em engenharia, também desenhava muito bem. Eu falei, bom, talvez esse negócio seja minha praia. E aí eu fiz um curso do Instituto Universal Brasileiro à distância, por correspondência. Eu não queria revelar que é tão antigo assim, mas foi um curso de desenho artístico, publicidade e propaganda. E eu não imaginava que isso era o princípio de tudo mesmo, isso, 1993, 94, por aí. E depois eu tive a oportunidade de aprender um pouco de Corel, Photoshop, comecei a dar aula de informática, e naturalmente o professor de informática ele aprende tudo que ele tem que ensinar sozinho. Eu sempre fui um autodidata. E as aulas de Corel e Photoshop era o que eu mais gostava de dar. Em 2003, um pouco cansado de dar aula, já estava dando aula desde 98, eu me lembro claramente desse dia, Souza. Esse é o dia realmente que eu entrei na comunicação visual de fato, assim. Era um domingo, eu estava um pouco preocupado, já era pai de família, tinha 2 filhas, bem jovem, sempre quis ter filho jovem, e eu entrei no site do Jornal do Comércio aqui em Recife, tinha voltado a morar em Recife, eu sou natural de São Paulo. Sim. Eu entrei lá nos classificados e tinha uma vaga lá. A vaga dizia exatamente assim: precisa-se de profissional que conheça Corel, Photoshop, inglês básico para para trabalhar numa gráfica. Eu falei, sei lá o que uma gráfica faz, eu só imprimi impressora de casa, mas eu vou mandar. Eu sei Corel, Photoshop, inglês básico. Eu sempre gosto de mergulhar em desafios desconhecidos, por isso que eu estou aqui. Depois a gente vai chegar 20 anos depois aqui. E quando eu me deparo lá, eu vou fazer um teste numa gráfica de impressão digital de grandes formatos, não tinha offset, eles tinham impressoras Vutec de 2 e 5, isso 2003, 2004, por aí. E eu nunca tinha visto uma impressora gigante na vida, nunca tinha feito nada no ramo gráfico, a não ser desenhar no Corel e Photoshop. Você se lembra a definição dela? Quantos picolitros? Em qualidade máxima era 360 por 360, 60 picolitros, 90, um negócio bem... Nossa Senhora! Assim. E fazia um barulho, parecia um trator imprimindo. E um cheiro de solvente absurdo. O cheiro, você logo na esquina, né? Quando você entrava assim, parava, a gráfica ficava de esquina, você parava assim e falava, endereço é esse, mas que cheiro é esse? Do lado de fora você sente muito forte, né? As lonas encanava tudo. Não entendi? A lona encanava tudo. Olha, engraçado que esse negócio de lona, para você ver como eu era leigo no assunto, né? 2 coisas. O uma tem a ver com lona e com adesivo. A primeira é que eles me pediram para fechar um arquivo em EPS
Eu nunca tinha fechado um arquivo em EPS, não sabia nem o que era. Eu fiz o teste e fui seguindo a lógica. Tinha lá, faça isso, faça aquilo, converta imagem em RGB, converta em CMYK, faça... Eu fiz a lógica e falei, bom, vou exportar em EPS aqui, sei lá o que é. Fui lá, exportei e passei, né? Fiz o passo a passo todo direitinho, usei muita lógica para poder entender o que eles queriam, porque eu não sabia o que era fechar um arquivo, mas fiz e passei. Também a mão de obra era muito escassa, né? Então qualquer um que soubesse um pouquinho já tinha um certo privilégio. E aí na primeira semana, e toma imprimindo lona, imprimindo adesivo, imprimindo, e eu aprendendo bastante. E eu olhei, e a gente falando de impressão de grande formato, em pena, Gigantogratos, que era um colega meu na época, que hoje está em Fortaleza, trabalhando lá, empreendendo também até hoje. Santos olha para mim e fala assim: Adriano, você está imprimindo isso agora. Você está imprimindo adesivo que vai para a traseira de ônibus. É isso que vai para lá. Aí eu falei, não acredito que isso que eu estou fazendo é aquilo que eu admiro já há tanto tempo. Então eu era completamente leigo e foi ali que tudo começou aí por volta de 2003, mais ou menos. Me diz uma coisa, Adriano. Você teve a oportunidade de andar por São Paulo e tudo mais. As Sim. feiras ajudaram alguma coisa? Basicamente, elas acompanharam um pouco desse digital, né? Então a Sim. gente, quando eu comecei a frequentar a feira por volta de 2007, mais ou menos, tudo era muito analógico, né? Os contatos eram feitos na troca de cartão, as impressoras tentavam ser só com mais resolução e nada além disso, né? Tudo muito sujo, muito sem sustentabilidade. E as coisas foram melhorando com o passar dos anos e a feira tenta trazer essas novidades sempre, né? Para mim, feiras são pontos onde se você não encontrar novidade lá, a culpa não é da feira, a culpa é do ramo que não está inovando. Então, feira sempre tenta trazer o que há de mais novo no mercado, né? Quantas vezes você esteve aqui por São Paulo andando nas feiras? Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos algumas vezes, né? Várias vezes, em feiras, em almoços paralelos das feiras, né? Teve alguns que a gente foi. Olha, eu acho que eu não fui, talvez, nos últimos 20 anos, eu não devo ter ido numas 5 ou 6 só, por alguma questão de agenda, porque sempre que possível eu Sim. vou e tento ir em todas para acompanhar. Sempre tem novidade. E nesse começo seu, que você começou lá com as máquinas solventes e tudo mais, com um ponto enorme, como é que você vê a evolução desse mercado? Eu acho muito curioso a evolução do mercado e ela é pouco comunicada, né? Hoje, impressora, a gente pode dizer que o produto final ainda é o mesmo, ou seja, é lona, é adesivo, é Sim. papel, canvas e por aí vai, tecidos também. Mas em matéria de qualidade, tudo hoje é fotográfico, então não tem como você não ter qualidade fotográfica em nenhuma impressora, coisa que era um diferencial na época que eu comecei, né? Você tinha uma impressora de produção e tinha uma impressora para qualidade fotográfica. E a evolução também das tecnologias de sustentabilidade, né? Então você tem tintas menos tóxicas, materiais que são descartados de maneira mais eficiente, peças que podem ser trocadas mais rápidas e podem ser reaproveitadas. Então, tudo isso tem avanço, mas no fim, para o usuário final, ainda é lona, ainda é adesivo, ainda é um produto de comunicação visual. Então fica muito restrito, muito fechado essas inovações para o nicho. E falta talvez um pouco de mais exibição, mais comunicação para o público geral, para eles entenderem o que é a tecnologia de impressão, que para mim ela é fantástica, ela é brilhante. E eu faço esse paralelo, e eu sempre defendo isso, é muito curioso. Depois a gente vai falar aqui do Armazém da Criatividade. Aqui eu tenho tecnologias de impressão solvente, sublimação, UV, DTG, pigmentada, tudo isso disponível, aberto ao público, e tem impressora 3D. A impressora 3D, o povo para assim, brilha o olho e fala: nossa, que coisa incrível, uma impressora 3D na minha frente, né? Só que é uma tecnologia ridícula, né? É um bico injetor aquecido, derretendo plástico, andando em eixo XYZ, só isso. E enquanto impressora digital, a gente está falando de piezoeletricidade, a gente está falando de servomotor, de outras coisas com uma tecnologia muito mais difícil, que pouquíssimas empresas no mundo dominam a tecnologia de impressão
jato de tinta, mas o público se admira com a 3D porque eles não têm noção do tanto de tecnologia que tem para poder fazer uma impressão, né? Atrás disso tem muita coisa. Falando lá do passado, que nós estamos falando das Butec's, das primeiras máquinas que entraram no Brasil, com ponto de 100 picolitros, 60 picolitros, hoje nós estamos falando em quanto? 1,5, 2? É meio e variável, né? Onde tem Sim. detalhe, ele faz 1,5, 1,2, onde tem mais coisa chapada, por exemplo, se fosse a camisa aqui, ele jogaria para 30, 40. Então, coisa que Então, no passado era surreal imaginar. vamos dizer assim que o desenvolvimento de cabeças de impressão nesse período que você está aqui foi um negócio assim sensacional, né? Sim. Cabeça Trouxe impressão ganho. evoluiu muito. Trouxe porque outra, isso é outro gap, né? Outro diferencial de tecnologia, né? Se a gente olhar para a tecnologia de cabeça de impressão, pontos variáveis, a tecnologia do gerenciamento de cor também, você consegue fazer cores incríveis com 4 cores só de impressão. E toda essa tecnologia que está embutida numa cabeça de impressão, eu tenho a sensação de que ela não é aproveitada por quem produz impressão. Ainda hoje eu escuto pessoas falando de fechar arquivo para impressão em CMYK, o arquivo tem que estar em EPS ou tem que estar em TIFF. Então, todo esse benefício que a tecnologia está disponível, ainda falta muito de formação, muito de conhecimento para as pessoas que usam impressoras de impressão digital para que possa tirar o máximo proveito possível e imaginável delas. Ô, Adriano, isso varia muito de acordo com os hippies, né? Porque dependendo de quem está usando e a forma que está usando, isso pode trazer ganhos e prejuízos, você concorda? Concordo, mas os hippies hoje, Souza, por mais simples que seja o hippie, ele tem muita tecnologia por dentro. Eles são Mas muito. falta conhecimento. Falta conhecimento para tirar o uso dessa tecnologia. Né? Qualquer hippie. Né? E eu costumo comentar o seguinte: todo mundo que quer entrar nesse mercado fala, vou comprar uma impressora. Né? Então ele vai lá gastar 40, 50, 100 mil, que é normalmente o investimento de uma primeira impressora, vai nesse intervalo, entre 40 e 100 mil, dependendo da estratégia que a pessoa tenha, da visão a longo prazo. Então, só que ele esquece que, por exemplo, vamos arredondar para 50 mil. De 50 mil, 45 mil é impressora e 5 mil é o RIP. Se você chegar para qualquer pessoa, Souza, e falar, compra um software de 5 mil, a pessoa vai falar, você é louco? Eu não vou comprar um software de 5 mil. Mas se você comprar uma impressora de 50 mil, você está pagando 5 mil num RIP. O RIP mais barato custa mais ou menos isso. Então, quer dizer, você paga 5 mil num software, uma coisa que parece absurdo você gastar 5 mil para comprar um software. Por que ele é tão caro assim? Porque ele é cheio de tecnologia lá dentro, cheio de coisa para você tirar proveito. E aí o sujeito pega o arquivo, abre no Corel, converte em CMYK e manda para o RIP de qualquer jeito. E não tira proveito desses 5 mil que ele investiu lá. Mas acontece, Adriano, e você sabe bem disso, que falta muita informação, porque até mesmo, vamos um pouco mais longe, o pessoal que vende o produto, que vende a impressora e tudo mais, também eles não estão tão conhecendo assim o RIP que está na mão deles. Então, eles estão passando praticamente o básico, concorda? Souza, eu não vou jogar a culpa no pessoal que vende, não. Vou ser bem sincero para você. E aí eu vou voltar lá na história do menino de 2003 que estava imprimindo adesivo para ônibus e nem sabia. Naquela época, em 2003, eu só tinha uma fonte de informação. Eu tinha 2 fontes de informação, na verdade. Que eram meus colegas de trabalho. Eu tive excelentes colegas que compartilharam generosamente seus conhecimentos comigo. Sempre cito o Santos, o Edson, o Elvio, que infelizmente já se foi, não está entre nós. Era uma empresa que fomentava muito a troca de informação entre os funcionários. Comecei no Birô de Imagens na cidade de Olinda, uma empresa referência até hoje aqui no mercado do Nordeste, nacional também. Então essa era uma fonte de referência, relação entre pessoas. E minha outra fonte de referência era o menu de ajuda do RIP. O menu de ajuda está lá porque ele ajuda. Então eu pegava o menu de ajuda e ia lá, primeiros passos. Só que tinha um problema. O menu de ajuda naquela época estava em inglês e a gente não tinha Google Tradutor em 2003.
Então, o que eu fazia? Dicionário Michaelis, daquele bem pequenininho, ia lá, eita, não sei que palavra é essa, dicionário. Ah, tá. Ou seja, eu não dependi de alguém em 2003, sem Google, não tinha material nenhum em português, em inglês era muito escasso na internet também. Eu não dependi de ninguém para ir no menu ajuda e ler, para me aprofundar, para pegar e falar, tá, eu tenho esse negócio aqui, o que eu posso, o que esse menu que eu nunca vi está fazendo aqui? O que essa tela me diz aqui? O que eu posso mexer nela e catucar? Então, talvez seja uma coisa mais cultural, da maneira como o Sim. brasileiro é incentivado a pesquisar suas coisas e seguir em frente, ter raça mesmo de encarar, experimentar, do que simplesmente dizer fulano, ciclano não sabe. Porque mesmo se ele pegar uma pessoa que não tem vontade de aprender, a pessoa vai olhar para o treinamento e vai falar, beleza, ok, vou Concordo continuar com fazendo a você. mesma coisa. Concordo. Porque é o seguinte, o que leva a gente avante, normalmente é a nossa curiosidade. Sim. E outro detalhe muito importante, Adriano, me corrige se eu estiver errado, é não ter medo Curiosidade de e errar, boleto né? para pagar, viu, Souza? Curiosidade É, e boleto para pagar. mas um detalhe muito importante, a curiosidade e não ter medo de errar. Sim. Porque a maior parte das pessoas fica achando, eu vou errar, e se eu errar vai dar pau, e vai dar dor de cabeça. Não ter medo. Você tem que ir atrás da informação e buscá-la na raiz. Errado ou certo, você tem que correr atrás, concorda? E o lugar que não te deixa errar, ele não é saudável. O te Sim, deixar errar, na verdade, não é você errar o tempo todo e estragar a produção, perder. É você falar, olha, eu posso fazer um teste, posso experimentar uma coisa diferente, e você comunicar que o que você está fazendo ali é experimental e pode trazer benefício ou não. claro, Então, claro, claro, o claro. errar é importante nesse processo do desenvolvimento da pessoa e do negócio, né? Então, você se tornou, vamos dizer assim, um especialista em impressão digital. Vamos dizer assim? Sim, sim. E principalmente em pré-impressão e gerenciamento de cor, que foi a parte que eu acabei seguindo logo depois disso aí. Nós até tentamos fazer, lembra lá no passado, fazer uma palestra aí, que nós estávamos esperando 100 e poucas pessoas. O que aconteceu? 10, 20, 15. Deu umas 35, depois o pessoal foi saindo durante o dia. São as tentativas, né? A gente. Bom, você é uma pessoa que também já não se contenta em deixar as coisas como estão. Se fosse para a gente Não. se contentar como estava, era melhor a gente fazer concurso e ficar quietinho ali, cumprindo uma carga horária básica e fazendo o que se pede, né? O jornal está aí, né? O jornal está aí, exatamente, para tentar tirar as coisas do lugar. E o Sim. tirar as coisas do lugar passam por tentativas que também dão erradas, mas elas também dão muito certo. Eu lembro, em 2010, eu organizei por conta própria um evento aqui em Recife, onde a gente trouxe algumas pessoas, e o Souza era uma delas. Foi uma semana de treinamento e um sábado de palestras. E entre todos os dias de treinamento e esse sábado de palestra, girou aí umas 50, 60 pessoas, que não era a expectativa. A gente queria que tivesse mais lá no dia. Mas até hoje, Souza, essas pessoas que estiveram lá, e eu mantenho contato com algumas, a gente não impactou cento e tantas pessoas como queria, mas 10 a gente impactou. 10 deram atenção lá pra gente, 10, 15, que até hoje falavam, ó, aquele dia daquele evento que tava o Souza lá, que tava o Fábio, tava... Então, são essas pequenas coisas que vão andando, vão juntando, e você vai no emaranhado de coisas que às vezes não atendem o planejamento, mas a longo prazo você vai plantando pequenas sementes que vão dando certo em algum momento. E isso só traz benefício. Agora, você está num polo de tecnologia. Eu admirei esse investimento que foi feito aí. Achei um negócio sensacional. Agora nós vamos falar um pouco exatamente desse trabalho que você vem fazendo aí, que, para mim, é admirável. Eu até, às vezes, quando a gente para falar, eu me emociono um pouco com tudo isso aqui, porque eu sempre falo para as pessoas que chegam nesse espaço e não conhecem, a frase que eu falo é exatamente a seguinte: é o dinheiro público sendo usado da maneira que ele deve ser. Tá? Sim.
depois eu posso passar links para vocês colocarem e conhecer. O site é armazendacriatividade.org, ORG. E basicamente a história disso aqui, ela começa a ser contada 20 anos atrás, mais ou menos quando eu comecei como impressor, né, a história desse lugar aqui. Pernambuco sempre foi um estado que formava muita gente de tecnologia. Sempre teve a Universidade Federal e a Estadual sempre tiveram boas formações de ciência da computação, análise de sistemas e formações acessórias, coligadas, perdão. E essas pessoas se formavam 20 anos atrás e saíam do estado, porque a única empresa que contratava mão de obra aqui era o Bandep, o extinto Bandep, o Banco do Estado de Pernambuco. E o pessoal da universidade, alguns atores da época, começaram a ficar incomodados com isso, porque formavam alunos e os alunos iam embora, formavam e iam embora, formavam e iam embora. Ou então, no máximo, a chance que esse pessoal tinha era de montar uma empresa e começar a fazer sistema de frente de loja, contas a pagar e receber, gestão de estoque. E aí começou a ter um monte de pequenas empresas se batendo e fazendo esse tipo de coisa. Então, ninguém ganhava nada com isso. Então, um grupo de pessoas muito ligadas à Universidade Federal, uma delas é o Silvio Meira, que é uma das sumidades, um dos cientistas mais reconhecidos no mundo todo, um cientista brasileiro, nascido na Paraíba, mas radicado aqui em Pernambuco, juntaram uma ideia de criar um parque tecnológico dentro da cidade do Recife, para que nesse espaço físico empresas de tecnologia se instalassem lá e tivessem incentivos fiscais para se instalar. Tanto para quem quer empreender sua empresa, ou com empresas grandes de fora para montar seus escritórios aqui. Então começa o Porto Digital com essa história. Ele passa 15 anos crescendo, se desenvolvendo, atraindo empresas, gerando negócio. O Porto Digital fisicamente fica no bairro do Recife Antigo, no bairro de São José, Santo Antônio. Ele está espalhado em alguns bairros, mas a ilha do Recife Antigo todinha é considerado o espaço do Porto Digital. E nesse meio do caminho atraiu empresas como Microsoft, IBM, Uber, Accenture, gigantescas empresas gerando emprego, renda, contratação de pessoas. E o parque, com 15 anos de sucesso, próximo dos seus 15 anos, isso em 2004, o governador do estado, que na época era o João Lira, daqui da cidade de Caruaru, o Eduardo Campos, que era o candidato, era o governador de Pernambuco, ele sai para se lançar candidato à presidência. Infelizmente, ele teve aquele falecimento no acidente de avião, na campanha de 2014. Sim. E o governador, que era o seu vice, era o João Lira, aqui de Caruaru. E João Lira vem para uma formação aqui de estudantes de design, de tecnologia, aqui em Caruaru, vem entregar o diploma e tudo mais. E os alunos que estavam se formando falaram: obrigado, senhor João, mas eu só tenho duas opções. Ou eu saio de Caruaru, ou eu vou trabalhar na confecção do meu pai. E meu pai vai querer que eu fique lá fazendo o básico, porque eu não consigo inovar, eu não tenho como inovar aqui. Quem manda na confecção do meu pai, é minha mãe, é quem já está instalado lá. Né? Visto porque Caruaru é um polo têxtil, correto? Têxtil, mas muito baseado na confecção de réplica. Então, o que está saindo na novela das 8 é a moda que se produz aqui, vai replicando em alto volume, vendendo em feira. Se tem um volume financeiro de negócio muito alto, se conecta com a produção do jeans, com a produção de malha das cidades vizinhas. Então, o Agreste de Pernambuco todo produz muita confecção, é o segundo maior polo de confecção do Brasil. Então, João Lira teve a mesma sensação do começo do Porto Digital, né? O que esses jovens estão fazendo se eles não têm oportunidade? Então, ele vai lá no Porto e fala: cria um negócio lá para Caruaru, a gente precisa reter talento em Caruaru. As pessoas não podem se formar lá. Mesma coisa, boas universidades formando bons designers, bons analistas de sistema, enfim, pessoas ligadas à tecnologia, economia criativa no geral. E aí o Porto fala: olha, mas o que você quer que a gente faz? Aí o governador foi até generoso na época, ele falou: criem um projeto e me digam quanto é. E a gente vai tentar viabilizar. Então, se criou esse projeto que eu estou num momento aqui chamado Armazém da Criatividade.
onde se fez mais ou menos uma réplica por volta de 600... Quantos metros, Lucas? 600 metros quadrados? 632. Né? 632 metros quadrados que tem aqui, para fazer mais ou menos um espelho, um embrião do que estava acontecendo no Parque do Recife Antigo todo, e começar a ter em Caruaru um espaço onde pudesse novos negócios serem criados, tivesse uma incubadora de negócios também, para dar impulso para quem já está criando, está desenvolvendo e não sabe como. Ter espaço para acontecer eventos, treinamentos, palestras, capacitações, e ter laboratórios para que pessoas pudessem ter contato com tecnologia sem precisar investir. Então, a gente tem aqui laboratório de produção musical, de fotografia, de impressão 3D, de criação de arte e de impressão digital em grandes formatos e recortes também. Tudo isso aberto ao público, financiado pelo governo do estado. Então, em 2014, se cria esse projeto, se passa o investimento na casa mais ou menos aí de 12 milhões para inaugurar isso aqui, para tirar do papel, se faz um contrato de gestão de 5 anos, o governo viabiliza tudo isso, e aí o fluxo financeiro da coisa é: Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado repassa a verba para o Porto Digital, que é uma organização social sem fins lucrativos. Para quem não sabe, organização social sem fins lucrativos tem muita regra para você conseguir ser uma. É diferente de você abrir um instituto ou de você abrir uma ONG. É mais ou menos como você tem força de poder público, mas trabalhando como se fosse uma empresa privada. Muito vulgarmente falando, tá? É muito mais complexo do que isso. Então, inclusive, se criou no momento o selo de organização social sem fins lucrativos da cidade do Recife também, que não tinha. O Porto Digital foi a primeira da cidade do Recife. Então, a secretaria passa para o Porto, o Porto executa isso aqui como se fosse uma instituição privada, contratando mão de obra, seja CLT ou PJ, por seleções, como o mercado faz. Então, não tem concurso público onde passa quem passa na prova, não, tem toda uma seleção, tem setor de RH, análise de currículo, de experiência. Então, tem pessoas ligadas a tocar o setor de empreendedorismo, pessoas ligadas a fomento de vagas, formação de mão de obra para público feminino, comunidade LGBTQIA+, pessoas ligadas ao desenvolvimento de estudo de tendências e futurismo, toda a gestão financeira, comercial. Então, todas essas pessoas vão tocando projetos envolvidos com as metas que o contrato de gestão prevê, e o Porto Digital depois ele presta contas. Então, o governo passa dinheiro, o Porto Digital diz, com esse dinheiro eu gerei X novas empresas, capacitei X pessoas, fiz X eventos, teve tantas pessoas que usaram o laboratório de fotografia, tantas o laboratório... Então, ele vai criando números que acaba refletindo a médio e longo prazo no PIB da cidade, da região. Né? Hoje, quantos já passaram por aí? Você tem uma ideia? Ixi, não, nenhuma. Não, assim, eu tenho números, se eu for levantar, mas para te dizer agora, ideias, nenhuma. Nenhuma ideia, muita gente. Você também tem bastante startups aí, né? Tem bastante startup. Inclusive, esse ano de 2012 é o ano que mais startup a gente vai ter para criar. Serão 3 ciclos de formação de startups, vão passar mais ou menos nesses 3 ciclos, por volta de quase 100 startups novas surgindo só esse ano. E a gente está no 7º ano de projeto, né? Esse ano nós vamos, em outubro, fazer 7 anos. Isso tudo sendo desenvolvido e aplicado em Caruaru ou nas cidades circunvizinhas? Foi até bom você ter feito essa pergunta, que aí a gente vai puxar a história da pandemia, Souza. Quando a gente cria o armazém, isso em 2015, ele olha muito para a região, né? Caruaru e cidades vizinhas. E tudo muito presencial acontecendo no armazém. Então, tem um curso, tem que vir aqui, tem uma incubação, tem que vir aqui, a startup tem que vir aqui defender suas ideias, conseguir uma mentoria. Chega a pandemia. O que acontece? Tudo fecha. Inclusive, fechou aqui, ficou 6 meses parado, sem uma pessoa transitar aqui dentro, porque ninguém sabia o que ia acontecer com a pandemia. Né? Sim. E começou-se, então, a fazer algumas coisas online, aprender também a como se faz uma incubação online, como se treina pessoas à distância.
como vai acontecendo uma situação online num negócio que essencialmente desse é físico? Você teve aqui tem uma semana, 10 dias. Você viu que é extremamente lindo e encantador estar aqui. Não Né? tenho dúvida. A experiência de estar aqui é uma coisa fora do comum. Assim, você chega em Caruaru por fora, você passa por uma BR, entra numa ruazinha que tem uns buracos, umas coisas meio feias, um matagal de um lado do outro. De repente você entra num polo comercial, que é tipo um shopping outlet, para quem não conhece aqui, que é uma coisa meio antiga, todo mundo sabe o formato de shopping outlet como é. E de repente você entra num parque tecnológico do nada, com luz, com LED, com decoração, com design, impressora fazendo barulho, 3D, gente, molecada passando e professor mais antigo passando, de tudo aqui dentro. É um choque estar presente aqui, realmente impacta muito. Mas tem que acontecer as coisas online também, hoje em dia. Então a pandemia nos ensinou a fazer coisas online e hoje a gente consegue impactar startups até de fora do Brasil. Então, no último ciclo teve startup de Portugal, por exemplo, que a gente colocou para incubar. Tinha uma ideia, era válido, tinha a ver com os propósitos de startups que a gente queria e tinha vaga. Vaga porque quando a gente abre um chamado de startup, a gente analisa os níveis, né? Então, essa startup está muito inicial, ela precisa fazer uns cursos antes de se incubar. Essa aqui tá legal, dá para incubar. Essa aqui precisa de uma mentoria antes. Então a gente vai reposicionando, reajustando, e uma startup de Portugal acabou entrando, mas entrou também startup da Bahia, de Recife, tem muita startup, apesar de ter incubadora no Polo Digital de Recife também, elas acabam vindo para cá. Então a pandemia nos ensinou a atrair mais startups, a criar mais vagas, porque não precisa estar todo mundo presencial ao mesmo tempo aqui. A pandemia mexeu com todo mundo, mexeu comigo? Olha aí, hoje o jornal não é digital? Sim. Claro, estou vendo as dores aí, mas está aí. E isso aí, eu vendo o que você ofereceu, o passeio que eu tive nesse armazém, gente, é um negócio surreal. Nós estamos falando do Agreste. Nós não estamos falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, não. Nós não estamos falando de capital. Nós estamos falando do Agreste. Isto me impactou muito, tanto que eu disse para você, nós não vamos deixar esse assunto parado. Compromisso, estamos aqui falando sobre isso. Quando a gente fala Agreste de Pernambuco, Agreste do Brasil, o pessoal imagina que tem bode andando aí fora, aquela bolinha de feno girando, terra seca, fome, miséria, e não é. São pessoas extremamente empreendedoras, né, exímios comerciantes. Então, o PIB de Caruaru sempre foi muito envolvido com o comércio em geral, especialmente o de moda. E esse olhar público para dizer, beleza, tem essas coisas acontecendo, como é que a gente melhora isso? E isso está muito contínuo acontecendo, e aí eu já posso falar sobre, na época eu não podia, quando você teve aqui há 10 dias, porque estava sendo assinado, mas agora é público. A Prefeitura de Caruaru acabou de assinar um convênio com o Porto Digital, para que se criem projetos de longo prazo para tornar Caruaru uma cidade, uma smart city, que é o conceito certo. Sim. Então, Caruaru já olha a mais longo prazo essa parceria com o Porto Digital, para não ser só o Armazém da Criatividade. O Armazém da Criatividade, inclusive, a gente está submetendo a novos editais para dobrar ele de tamanho nos próximos anos, e que Caruaru seja uma smart city como um todo, junto com o Porto Digital e a Prefeitura de Caruaru, trabalhando para que isso aconteça. Acabou de ser assinado esse convênio, não tem uma semana aí. Que coisa linda. A Agreste do Brasil, a Agreste de Pernambuco, pensando no futuro, como pessoas acham que isso só acontece em São Paulo, Rio e fim, e não é. Isso está acontecendo aqui, bem longe. Isso é um compromisso que nós assumimos quando eu estive aí, que nós tínhamos que falar disso para o mundo e para o Brasil. Então, gente, prestem bem atenção, nós estamos falando de Caruaru, que está no Agreste, onde todo mundo acha que a gente fica chutando calango para um lado e para o outro. Não. Lá nós temos um polo de tecnologia maravilhoso. Eu fiquei surpreso e gostaria, de alguma forma, ajudar, contribuir para que isso desenvolva mais e mais, Adriano. E para você ter ideia, Souza, assim, as grandes empresas começam a olhar para cá da mesma forma que eu olhei lá em 2015. Eu gosto de contar um pouco como eu cheguei aqui, para poder contar quem está chegando aqui agora, para fazer esse link de uma ponta para outra, né?
Eu estava, na época, depois que lá da história da Futec lá atrás, para cá, até 2015, eu parei de ser impressor, comecei a dar consultoria, treinamento, escrever livro, lancei o Solvente nas Veias, Grandes Ideias Requerem Grandes Formatos, fazia gerenciamento de cor, viajando o Brasil todo, treinamento, consultoria, gerenciamento de cor. Em 2015, um amigo designer, Raul Kawamura, até falei com ele esses dias, falei, eu fiz 7 anos lá no Porto e tenho que te agradecer todos os dias por ter indicado. Ele falou, Adriano, ó, tem um negócio acontecendo lá em Caruaru, que é bem doido, assim, eu olhei lá, achei legal e acho que tem sua cara, porque precisa de alguém que manje de impressão, manje de fotografia, de Photoshop, Corel, música, saiba lidar com pessoas, sabe ensinar a gente, eu acho que isso é tua cara. Manda teu currículo para lá. Eu mandei sem pretensão nenhuma. Mandei e fui tirar férias logo em seguida. Aí no meio das férias o pessoal me liga e fala, eu queria fazer entrevista com você. Eu olhei assim, uma galera de piercing, de brinco, e eu muito formal na época, eu sou roqueiro, né? Hoje em dia eu tô mais livre disso, mas na época eu tava muito formalzão. Assim, galera doida, esquisita é essa, né? Tá bom, vamos ver. Festa estranha com gente esquisita, tô dentro. Mas aí que tá, Adriano. A gente tem problemas há algum tempo. Ainda vamos voltar a esse assunto. E, de uma forma geral, é muito gratificante para mim falar a respeito desse assunto, estar com você aqui. Nós temos assunto não para 40 minutos, nós temos assunto para um dia inteiro de conversa, como já tivemos, e eu admiro muito o seu trabalho, o que você está fazendo aí, como foi construído isso com as suas ideias, porque eu tenho certeza que muito do que está aí foi você quem colocou. Eu só tenho que fazer uma coisa, cara, mesmo. Parabenizar e de coração a você por todo esse empenho que você tem, o trabalho que você vem fazendo e onde eu couber que eu puder ajudar você a divulgar isso, conte comigo. Eu agradeço imensamente, Souza, e fico feliz por você ter publicamente fazer esse reconhecimento e ter notado que tem meu dedo nas coisas lá. Não é falsa modéstia, não. Tem muita coisa mesmo que é trabalho de eu estar aqui, né, nessa festa estranha com gente esquisita. Um abraço imenso, meu irmão. E nós vamos voltar a falar desse assunto. Com certeza, nós estaremos na feira, vamos ter a oportunidade de sentar e conversar um pouco mais a esse respeito. Vamos. Vai ser um prazer imenso e deixo o convite para sempre que vocês quiserem estar por aqui. O espaço é aberto a todos. O armazém, eu sempre falo, aqui é a sua casa. Então vem aqui para a sua casa, sempre que quiser. Beijo no coração, meu irmão. Beijo para você também.